Você sabe qual é a verdadeira função do sistema linfático e por que ele é tão importante para evitar a formação de edemas o tempo todo no nosso corpo? Eu sou a Carolina Mosini, eu sou fisioterapeuta e professora apaixonada pela fisiologia e hoje eu vou te explicar de uma forma simples e clara qual é o papel desse sistema linfático no dia a dia do nosso organismo e o porquê que ele é tão importante nessa fisiopatologia do edema, que é essa playlist que a gente está estudando agora. Vamos começar? Então, o sistema linfático, ele é parte fundamental do nosso organismo porque ele drena todos os excessos de líquido diretamente do espaço intersticial, ou seja, que fica embaixo da nossa pele. E ele faz isso no nosso corpo todo, como vocês estão vendo nesta imagem anatômica aqui. Então, isso é o que a gente vê em termos de distribuição corpórea, mas a gente sabe que a nível de tecido, a nível celular, a gente tem essa microcirculação que a gente já comentou na aula anterior. Então, quando esses vasos linfáticos captam esses líquidos, eles vão levar isso até os coletores, né? Um vaso linfático aferente, e esse vaso vai na direção dos nossos linfonodos. Olhem atentamente para esta imagem e a gente vai perceber que a gente tem linfonodos, especialmente aqui na região inguinal e pélvica. A gente também tem grupos linfonodais na região da axila, na região do pescoço e em toda a região torácica, mais internamente e abdominal. Então, todos os líquidos vão ser drenados lá dos tecidos e vão ser direcionados para esses vasos maiores, na direção dos grupos linfonodais correspondente. Ok, então existem exceções para esse sistema? Existem. Quais são as exceções? As porções mais superficiais da pele, o sistema nervoso central e o endomício dos músculos e os nossos ossos, que funcionam um pouquinho diferente disso, certo? Agora, quando a gente olha a nível microscópico, a gente tem que entender o volume que este sistema linfático drena todos os dias. Então, aproximadamente 1/10 de todo o líquido que sobra nesse interstício retorna pelos vasos linfáticos todos os dias. Existe uma aula aqui no canal específica sobre a fisiologia do sistema linfático, onde eu detalho melhor esse tipo de funcionamento aqui. Mas neste momento aqui, nesta aula sobre o motivo que esse sistema, essa disfunção no sistema linfático gera um edema, a gente vai falar sobre este volume aqui. 1/10 de líquido retorna pelos nossos vasos linfáticos e o restante é reabsorvido pela circulação venosa e retorna através das nossas veias, certo? Agora, intimamente neste tecido, o que a gente tem ali, ó, é esses vasos linfáticos iniciais, também conhecido como capilares linfáticos, que eles recolhem, né? Eles têm esse formato de dedos, né? Eles recolhem esses líquidos e levam na sua circulação. Observem essa imagem, ele é valvulado também. A gente vai comentar também um pouquinho sobre isso aqui, tá? E aqui os vasos linfáticos, como a gente está acostumado a ver nas outras imagens também. Muito bem. Agora, por que esse sistema se diferencia tanto do sistema venoso? Porque esses capilares linfáticos ou esses vasos linfáticos iniciais, eles possuem células endoteliais. E essas células endoteliais, elas possuem filamentos de ancoragem, que são esses filamentos aqui, que eles ficam aderidos ao tecido conjuntivo correspondente. E, portanto, cada vez que eu tenho movimentação deste tecido, esses filamentos conseguem se movimentar e abrir parcialmente espaços entre essas células, como se fosse um filtro, uma válvula que permite a entrada, portanto, de líquido e também de macromoléculas aqui para dentro desses capilares linfáticos. Uma vez dentro do sistema, essas macromoléculas, elas podem ser então reabsorvidas e entrar isso no nosso fluxo linfático até o linfonodo aonde esse líquido vai ser direcionado, certo? Então, a aula de hoje aqui é para a gente explicar o mecanismo que a gente comentou numa aula anterior, que é sobre este assunto aqui,
sobre a obstrução linfática. Então, quando todo o sistema pressórico funciona perfeitamente, quando eu tenho um equilíbrio nas forças de Starling, mas o meu problema está naquele 1/10 que não está sendo drenado pelo sistema linfático por um motivo que pode ser diverso, mas o fato é que o meu sistema linfático não está funcionando para reabsorver os líquidos do interstício, certo? Então é sobre este motivo aqui. Quando isso aqui não funciona, quando esses vasos linfáticos iniciais não funcionam, começa a acumular líquido gradualmente neste tecido. E muitas vezes esse líquido passa a se organizar nesse tecido, começa a desenvolver componentes fibróticos, começa a acumular macromoléculas que não foram absorvidas pelo linfático. E quando eu falo de macromoléculas, eu estou falando de quê? Estou falando de proteínas. E quando eu tenho proteínas acumuladas no interstício, lembrem, as proteínas, elas ajudam a atrair líquido, água para elas. Então, se eu tenho proteínas nesse interstício, ela vai atrair mais moléculas de água para ela, para esse local. E, portanto, eu facilito ainda mais a ocorrência de edema neste local e esse edema vai ficando cada vez mais organizado neste tecido, certo? Então, a gente está falando daquela causa número 4 de uma aula anterior que tem aqui sobre os motivos pelos quais eu posso ter, motivos básicos que eu posso ter um edema no meu tecido. E um dos motivos é a obstrução linfática. Então, se o sistema linfático não drena, o líquido começa a se acumular nesse tecido, né? Então, é a mesma foto anterior. Mas, Carol, isso pode acontecer pelo quê? Isso pode acontecer por uma compressão neoplásica, ou seja, o paciente pode ter um câncer em algum local que está comprimindo a circulação linfática e não está permitindo a fluidez, o fluxo linfático para o linfonodo correspondente e começa a acumular naquele local. Pode ser por uma ressecção de linfonodos, também daqueles que a gente viu no primeiro slide da aula, né? Retirou linfonodos de uma região e, portanto, a drenagem foi interrompida. Ou pode ser até por casos de doenças infecciosas, como a filariose, por exemplo, que gera uma disfunção no sistema linfático, certo? Então, voltamos à imagem anatômica do nosso sistema linfático. Então, quando eu falo de alguma compressão, pode ser em qualquer lugar desse aqui. O que interessa é que comprime. Se aquele local não funciona, começa a acumular líquido ali. Mas uma causa muito comum é a ressecção ou a inviabilidade de linfonodos, especialmente dos grupos mais superficiais, que são os cervicais, os axilares e os inguinais. Quando acontece isso, por qualquer motivo, a rede de drenagem linfática que vai escoar naquela direção passa a funcionar abaixo da capacidade. E quando isso acontece, eu tenho um acúmulo de líquido neste local. Nesse caso, começa a então acumular essas macromoléculas, como eu comentei antes, que elas atraem moléculas de água para elas. Então, nesse caso, a pessoa ou o nosso paciente, ele vai passar a ter uma doença conhecida como linfedema, com F, não confunda. O linfedema com F, ele pode ter causa primária ou secundária. Tem uma aula também aqui no canal específica sobre linfedema, mas esse não é o assunto de hoje, aqui a gente vai pincelar sobre isso. O linfedema pode ser de causa primária ou de causa secundária. Basicamente, o primário é quando a pessoa nasceu com grupos linfonodais de menos. Então, a pessoa nasceu sem o grupo linfonodal inguinal, por exemplo, e esse líquido da perna não tem para onde ir. Ou então nasceu sem os linfonodos axilares, então o líquido do braço também não tem para onde escoar, entende? É mais ou menos isso que acontece. Mas pode ser que isso se desenvolva de uma altura em diante na vida, pode ser que até um momento X a pessoa não teve nenhum tipo de problema com isso, e não é incomum acontecer.
Em geral, a gente tem as bombas musculares, né, que ajudam a bombear esse líquido. Então, o organismo vai dando uma via alternativa de drenagem linfática e não chega a acumular de fato. Mas de uma altura em diante da vida pode ser que isso comece a ter uma sobrecarga. Mas tem pessoas que já aparece isso já muito cedo, até bebês, antes de 1 ano, já começam a manifestar edemas periféricos quando eu tenho uma agenesia linfonodal, ou seja, o paciente nasceu sem este grupo. Então isso é uma questão genética e de ordem primária. A secundária é quando o paciente adquiriu isso ao longo da vida por alguma lesão em algum desses grupos aqui, ou teve que retirar por algum motivo, ou teve um tipo de machucado, infecção, inviabilidade, uma radioterapia no local de altas doses que muitas vezes inviabiliza este funcionamento e começa a gerar sobrecarga. E aí o que acontece no tecido? Começa a acumular macromoléculas no tecido e isso começa com o tempo a ser lipossubstituído por um tecido gorduroso se não for tratado, né? Então esse é um dos motivos de edema dos nossos pacientes. Inicialmente o paciente nada sente, de repente começa a fazer um edema mais amolecido, que ele melhora, piora, melhora, piora, mas ele não é constante. De repente ele começa a ficar constante, começa a ficar mais endurecido, já com componentes fibróticos. E aqui, em geral, é quando as pessoas procuram ajuda para isso. Ou então até quando já tem espessamento da pele, que daí eu já tenho uma progressão desse linfedema, né? E isso pode ainda continuar progredindo por um linfedema mais avançado, com linfocistos, com outras alterações próprias do linfedema propriamente dito, ok? Então a gente comentou nesta aula breve sobre este motivo aqui de edema. Mas eu tenho outros motivos por outras patologias como essas que estão aqui nessa imagem, que a gente já conversou rapidamente sobre isso aqui numa aula anterior, mas eu não detalhei elas especificamente. Mas em algum momento eu vou detalhar sobre isso, então acompanhe aqui no canal que vai ter outras aulas específicas sobre essas fisiopatologias diversas do nosso edema, que a gente trata tanto todos os dias. Mas por enquanto você já tem aqui uma boa base sobre a fisiopatologia do edema na aula de hoje sobre este componente de obstrução linfática. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica comigo por aqui, dá uma curtida aqui no canal, ativa as notificações para você sempre receber os avisos de quando tem aulas novas sendo subidas aqui. E a gente tem aí outras aulas sobre fisiologia clássica básica para estudantes e para profissionais que querem revisar o conteúdo.